difícil. Então, vamos lá. A gente inicia a nossa revisão da primeira série, etapa 1. Bom dia, Manu. Bom dia. Que bem errado. Então, o que eu fiz? Eu peguei a matéria do primeiro bimestre, a nossa apostila 1. Falar nisso, gente, peguem a apostila 1, por favor, tá? Porque a gente vai fazer a nossa revisão da etapa 1, então é referente à apostila 1, ok? Peguem a apostila 1 para a gente poder ir conversando. Como que eu fiz? Eu dividi a nossa matéria em 3, só que como a nossa matéria da apostila 1 não é uma matéria muito extensa, pode ser que na etapa 3 a gente ainda pegue alguma coisa anterior, mas aí não tem problema, porque a gente já vai ter passado, né? Pelas revisões, vocês já vão ter estudado para a prova, vai estar tudo ok, certo? Então vamos lá. A gente inicia, lembra que a gente, na etapa 1, a gente também estava com a frente lá na página 75, ok? Frente B, página 75. A gente começa a conversar sobre matéria e energia, começa a falar sobre peraí. Eu mudei a internet, vamos ver se continua travando. Vocês estão escutando agora? Tá dando para escutar? Ou tá travando? Eu tô escutando. Mas tá travando um pouquinho ainda? Dá para escutar, mas... Tá melhor que antes, mas tá travando, né? Ainda não é suficiente. Tem que parar de travar para vocês. Vamos lá. Então, gente, olha só. Visita, olha. Não se mova pra lá. Como eu disse, a gente começa a... Agora deve ter parado, né, de travar. A gente começa a falar sobre matéria e energia, eu estou na página 75, e, na verdade, a gente conversando esses conceitos, é para a gente lembrar de conceitos básicos e gerais. Quando a gente fala de matéria, a gente está falando de massa e volume, certo? A massa, normalmente, ela é dada em gramas, a gente tem que saber fazer todas as conversões de gramas para quilogramas, 1000 gramas equivale a 1 quilograma, e volume normalmente é dado em ml. Mas aí lembra que o volume normalmente em ml, posso passar para litro, e lembrem que medidas de decímetro cúbico e centímetro cúbico, vocês também têm que converter imediatamente para o volume, certo? 1 decímetro cúbico equivale a 1 ml, 1 centímetro cúbico equivale a 1 litro, ok? São informações que a gente normalmente faz a conversão desses conceitos. Aí a gente passa para a densidade. Gente, aqui é um ponto que a gente não pode deixar de falar, tá bom? Densidade. Lembra que existe a fórmula da densidade, só que vocês têm que saber além da fórmula da densidade, claro. Por quê?
Porque a gente precisa de fazer o cálculo, densidade igual a massa sobre volume. E saber fazer todas as relações referentes à densidade de objetos. Todas as vezes que eu tenho um objeto mais no fundo, aqui o objeto A, certo? Eu digo que ele é mais denso do que o meu líquido. E o objeto B, no sobrenadante, ele é menos denso. Se eu pedir para vocês, coloquem em ordem crescente de densidade. Se é a ordem crescente, estão escutando, né, meu gatinho? Se é a ordem crescente de densidade, significa que a gente tem que partir do menor para o maior, certo? Qual aqui vai ter a menor densidade? O que está acima de todos eles, né? Que é o B. Densidade de B menor do que a densidade do líquido. Eu não posso falar que isso é água, porque eu não falei nada ainda, menor do que A, certo? Então, saber calcular a densidade é o primeiro ponto. Mas o ponto mais importante é a gente saber interpretar as informações relacionadas à densidade, tá? Não esqueçam dessa parte, porque essa é bem importante. Eu cheguei a mandar para vocês uma lista extra de densidade. Não foi para vocês, não foi? Seu áudio tá desligado. Eu acho que não. Tá. Acho que a gente pode fazer uma listinha extra de densidade, porque vocês já aproveitam esse momento para estudar mais e a gente corrige ela na próxima semana, caso a gente tenha aula. De qualquer forma, eu mando o gabarito. Ok? Pronto. Até anotei aqui, tá? Bom, aí, passando por isso, nós corrigimos o da página 80, todos os exercícios, não corrigimos? Corrigimos, nós discutimos isso daqui. E aí o 2, o segundo conteúdo, né, que é a constituição da matéria. Quando a gente começa a falar sobre constituição da matéria, a gente vai diferenciar elemento e substância das demais de uma mistura. Então, quando eu falo, vamos sempre lembrar disso daqui, olha, eu posso ter uma substância pura ou uma mistura. Mas a gente vai conversar sobre mistura e sistema também, né, gente? Lembra que a gente já falou um pouquinho disso. Então, veja bem, quando eu falo de uma substância pura, eu estou falando de um sistema onde eu tenho apenas um tipo de molécula. Um tipo de molécula, certo? Se eu falo uma mistura, eu estou falando de um sistema que eu tenho mais de um tipo de molécula. Vamos começar pela nossa substância pura. Eu posso subdividir em substância pura simples ou pura composta, certo? O que é uma substância pura simples? Primeiro, tem somente um tipo de molécula e, quando eu digo que ela é simples, é porque o tipo de átomo que compõe essa molécula é sempre o mesmo, certo? E se eu digo pura composta, eu só tenho um tipo de molécula no sistema, só que os átomos que compõem essa minha molécula são diferentes, certo? E aí, gente, eu posso, por exemplo, colocar no sistema só essa molécula no sistema. Isso aqui é de uma substância pura simples ou pura composta? Composta. Composta. Aí deixa eu te perguntar, quantos tipos de elementos eu tenho? 3. 3 tipos. Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos átomos? Agora eu quero quantitativo de átomos. Quantos átomos eu tenho? 24. Eu tenho 18 com 6, 24 átomos. Quando ele me pergunta o número de átomos, realmente a gente tem que somar a quantidade que está aqui de cada elemento químico.
e eu tenho apenas um tipo de molécula, ok? O número de moléculas é sempre dado pelo coeficiente que vem aqui na frente, ou dependendo do desenho que vai estar escrito, certo? Mas isso daqui, na verdade, se relaciona com um total referente a 3 mols, mas a gente não vai trabalhar essa parte de mol agora, né? Mas significa que eu tenho essa quantidade de moléculas naquele meu sistema. Todas as vezes que a gente está falando de um sistema, a gente está falando que esse meu sistema, ele pode ser de uma substância pura ou ele pode ser de uma mistura. Mas esse meu sistema, eu posso considerar ele como homogêneo ou heterogêneo, ok? Quando eu digo que o meu sistema é homogêneo, significa que o meu sistema tem apenas uma fase. E se eu digo que ele é heterogêneo, significa que esse sistema tem mais de uma fase, certo? Então, dizer que é um sistema homogêneo ou heterogêneo. Aqui somente uma fase, heterogêneo mais de uma fase. Ok? Uma substância pura pode ter um sistema homogêneo? Pode. Uma substância pura pode fazer parte de um sistema heterogêneo? Pode. Pode. O mais característico é uma substância entrando, passando pela fusão, né? Por exemplo, o gelo e a água. Mas qualquer substância pura passando pelo processo de fusão, a gente considera que é um sistema heterogêneo de uma substância pura. Por quê? Aqui eu dei o exemplo da água, né? Aqui eu tenho a água, aqui eu tenho água, só que em estados físicos diferentes. Lembrem que toda mistura de gases sempre vai ser um sistema homogêneo. Toda mistura gasosa é um sistema homogêneo, ok? E aí, já que nós falamos dos estados físicos, vamos lembrar quais são: sólido, líquido e gasoso. Para que eu faça a conversão entre os 3 estados, a gente sabe que a gente tem que trabalhar com alteração de energia. Ou eu vou doar energia para o meio, ou o meio vai receber energia, ou o meio vai liberar energia. Todas as vezes que o meio recebe energia, é chamado de sistema, processo endotérmico. Todas as vezes que libera energia, processo exotérmico, ok? Características microscópicas conferem a minha característica macroscópica do meio, certo? Então, uma substância sólida, com exceção da água, elas estarão com as partículas muito unidas e com pouca liberdade de movimento. Essa é minha substância no estado sólido. Se eu pergunto em relação ao volume, será sempre constante. Eu posso ter uma substância sólida em qualquer lugar, que ela vai ter o mesmo volume e a mesma forma, certo? Já uma substância no estado líquido, essa substância, suas partículas estarão um pouquinho mais separadas, com um pouco mais de liberdade de movimento, certo? O que vai fazer com que o seu volume seja o mesmo. No entanto, a sua forma vai variar de acordo com o local que for colocado, certo? E já a minha substância no estado gasoso, suas moléculas estão totalmente separadas, ok? O que faz com que tanto o volume quanto a forma desse estado físico sejam variáveis. Então, eu posso ter um volume de acordo com o espaço que eu tiver disponível para minha substância no estado gasoso e a forma também de acordo com o espaço que estiver disponível. Ok? Gente, a gente vai parar aqui na nossa parte da etapa 1. É bem pouquinho, né? E é fácil da gente resolver. Deixa eu só verificar com vocês
se tem algum aqui que nós não resolvemos. Da página 89, nós resolvemos? Sim. Resolvemos. Agora eu vou lá nos nossos exercícios propostos. Ah, peraí, esqueci de falar da água, gente. Isso daqui eu disse que é da maioria das substâncias, mas não vamos esquecer da água. No caso da água, esse comportamento ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a substância no estado sólido, sim, ela vai estar unida e com pouca liberdade de movimento. Vai estar assim, com certeza. Acontece que o espaço entre as moléculas, ele forma uma rede com espaços um pouquinho maior do que no estado líquido. Isso faz com que, na água, a minha substância, ao passar para o estado sólido, ela aumente de volume e não diminua, que é o que normalmente acontece com as outras substâncias. Então, no caso da água, a gente sofre essa transformação diferente, certo? Ela aumenta de volume, ao invés de diminuir, como as demais substâncias, ok? Na nossa página, eu acho que nós resolvemos a seção Enem, o que eu tinha de densidade, que foi a 116, eu tenho que enviar exercício extra para vocês. E aqui, basicamente, falo de mudança de estado físico. Olha para mim na página 119, se nós resolvemos o exercício 7, por favor. Não. Vamos lá. Um consumidor desconfia que a balança do supermercado... Então, deixa eu apagar. Agora eu vou apagar, então eu vou dar um tempinho para vocês anotarem. Ok? Vou apagar. Página 119, exercício 7. Um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao chegar a casa, resolve conferir se a balança estava descalibrada. Para isso, utiliza um recipiente provido de escala volumétrica, contendo 1 litro de água. Ele coloca uma porção dos legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge a marca de 1,5 litro. Então, eu tenho um recipiente, vamos imaginar aqui uma proveta. Claro que em casa, normalmente a gente não tem uma proveta, né, gente? Mas eu tenho recipientes capazes de medir volume, né? Mas eu vou desenhar aqui minha proveta, tá? Inicialmente, eu tinha 1 litro de água, ok? Aí ele coloca os legumes. Quando ele adiciona os legumes aqui, olha, estão aqui os meus legumezinhos, ele adicionou, o que vai acontecer com o volume de água? Passa para 1,5 litros. Qual é o volume ocupado por esses legumes que eu adicionei na água? Ele coloca... Ah, só que tem mais um detalhe. Eu desenhei o volume aqui o legume aqui embaixo, olha. Mas o legumezinho tá lá em cima, ó. E ele ainda informa o seguinte: ele coloca uma porção dos legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge a marca de 1,5 litro. E também que a porção não ficará totalmente submersa, com 1/3 do seu volume fora d'água. Então, eu posso dizer que 2/3 do volume do meu legume equivalem a 500 ml. Não posso dizer isso? Por que eu posso dizer?
Porque eu sei que 2/3 ficaram aqui embaixo, certo? Somente 1/3 ficou no sobrenadante, ok? Para concluir o teste, o consumidor, com a ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes em questão é a metade da densidade da água. Onde? Densidade da água. Então, isso daqui deveria ser o que ele ia encontrar. Ele diz que a densidade dos legumes é a metade da densidade da água. A densidade dos legumes é igual, se é a metade, a água é 0,5 gramas por centímetro cúbico. No supermercado, a balança registrou a massa da porção de legumes igual a 0,5 quilos, meio quilograma. Considerando que o método adotado tenha boa precisão, o consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e deveria ter registrado a massa da porção de legumes igual a... Vamos lá, ó. Se eu dividir esse 500 aqui por 3, a gente vai ter o valor e somar a esse volume, eu vou ter o volume total do meu legume, ok? Então, veja bem. Pega o 500, divide por 3. 166. Com mais. Então, eu posso dizer, se 2/3 equivalem a esses 500 ml, 2 partes das 3 equivalem a 500 ml, as 3 partes vão equivaler o quê? A 500 mais 167, ok? 667 ml. Então, o volume é igual a 667 ml aproximadamente. Por que eu estou fazendo isso? Vou falar de novo. Ele me disse que 2/3 ficaram submersos. E nos 2/3 submersos, subiu 500 ml. Então, significa que... não, gente. 2 partes são 500 ml. Uma parte vai ser quanto? Estamos fazendo errado. 750 ml, né? 2 partes aqui dentro equivalem a 500 ml. Significa que uma parte vai equivaler a quanto? 750 ml. Ok? Essa é a densidade desejada. Se essa é a densidade desejada, significa que eu tenho uma densidade de 0,5 gramas, 0,5 gramas por centímetro cúbico, ok? Acontece que ele disse que na balança registrou 0,500. Agora a gente precisa saber se está de acordo com a densidade registrada. Como que a gente vai saber isso? A gente tem que pegar esta densidade, massa sobre volume. Eu tenho uma densidade 0,5, um volume de 750, que é o da minha medida toda, tá? 750 vezes 0,5, 0,375 quilogramas. Isso daqui deveria ser a massa registrada na porção de legumes. E a minha balança registrou 0,5. Então, está de acordo? Não. Não. Significa que a balança está registrando uma quantidade em peso maior, ok? Então, veja bem, é um exercício de densidade, é um exercício que, teoricamente, tem uma fórmula simples, no entanto, a gente tem que saber aplicar, porque podem ter várias formas da gente interpretar, ok? Ó, gente, então eu vou fazer o seguinte, os nossos exercícios, a nossa matéria da etapa 1 é até aqui, certo? Feito, então, tá aqui revisado, não é uma matéria densa, é fácil da gente resolver, tem visitinha aí. É fácil da gente resolver. E eu vou mandar para vocês uma lista de densidade, tá bom?
Deixa eu ver você.